Vamos lá, Day, transformar essa aula de direito penal num stand-up jurídico para você sair daqui rindo e gabaritando a prova. Pensa que o Greco é o chefe de um restaurante esquisito chamado Direito Penal. Ele tá lá, organizando o cardápio e avisa: olha, nem todo prato aqui é indigesto a ponto de te mandar pra cadeia. Tem o prato que te nocauteia, o prato que te salva e aquele que é só o glossário para você não parecer um maluco. Aí vem a primeira treta. As normas penais incriminadoras, as estrelas da casa. São aquelas que já chegam com a conta e a ameaça de te fazer lavar pratos por uns anos. Já as não incriminadoras são as norminhas brother, que não te empurram pro xilindró, mas dão uma força, tipo liberando uma conduta ou dando um atestado de sem culpa. A norma incriminadora é o combo completo. Artigo 155, o clássico do furto. O preceito primário é o roteiro da treta. Subtrair coisa alheia móvel. Fez o check-in nessa conduta? Parabéns. O preceito secundário é o seu prêmio, um upgrade all-inclusive para reclusão de 1 a 4 anos. O primário é o manual de instruções da besteira, o secundário é a fatura do cartão. Já as não incriminadoras são as normas do bem, tipo um cupom de desconto na pena. Elas podem te dar um vale legítima defesa, um atestado de inimputabilidade, o famoso não bate bem da bola, pode ir para casa, ou simplesmente explicar o que o legislador estava querendo dizer, para não parecer que ele escreveu a lei depois de 3 caipirinhas. Depois, Greco nos apresenta a norma mais preguiçosa de todas, a norma penal em branco. É aquela que chega e fala: a confusão e a pena estão aqui, mas o motivo da confusão você que procure. Ela te dá o crime pela metade e manda você caçar o resto em outro lugar, tipo um estagiário de luxo. O exemplo clássico é genial. Artigo 121, matar alguém, curto e grosso. Você não precisa de um manual da NASA para saber o que é alguém. Agora, o artigo 28 da Lei de Drogas, esse é debochado. Ele fala usar drogas, mas aí esquece de dizer o que é droga. Para saber se aquele seu chá de boldo suspeito é proibido, você tem que ir lá na portaria da Anvisa, o verdadeiro oráculo das substâncias. A lei te dá a receita do bolo, mas o ingrediente principal está em outra prateleira. Resumindo em modo cursinho, a norma penal em branco é aquele professor que larga no quadro: a matéria da prova é essa aqui. Aponta para um borrão e finaliza com o resto está no slide, que eu talvez suba um dia. Aí vem a parte da classificação. Essas normas em branco podem ser homogêneas ou heterogêneas. Norma penal em branco homogênea, norma em branco, cujo complemento vem da mesma fonte legislativa. É aquela em que a mãe que fez a lei é a mesma que fez o complemento. Em outras palavras, tanto a norma principal quanto o complemento vêm da mesma fonte de produção. Fonte de produção é quem tem competência para produzir aquela norma. No nosso caso, União, Congresso Nacional. Exemplo: artigo 237 do Código Penal, que pune quem contrai casamento sabendo que existe impedimento que causa nulidade absoluta. O artigo 237 não diz quais são esses impedimentos. Para descobrir, você corre lá no artigo 1521, incisos 1 a 7 do Código Civil. Quem fez o Código Penal e quem fez o Código Civil? Mesma fonte de produção, Congresso Nacional, dentro da competência da União. Por isso é norma penal em branco homogênea. Dentro das homogêneas, ainda tem um refinamento que o pessoal gosta, homovitelina e heterovitelina. Norma em branco homogênea homovitelina. Norma em branco complementada por outra norma do mesmo ramo do direito é quando a lei penal é complementada por outra norma penal. Tudo dentro do mesmo ventre penal. Exemplo citado pelo ministro Félix Fischer. O artigo 338 do Código Penal sobre reingresso de estrangeiro expulso, que é complementado pelo artigo 5º, parágrafo 1º, do Código Penal, que define o alcance de território nacional para efeitos penais. Tudo dentro do direito penal. Já a homogênea heterovitelina, norma em branco complementada por norma de outro ramo do direito, é aquela em que a lei penal é completada por uma norma de outro ramo, tipo comercial, civil, administrativo, mas ainda produzida pela mesma fonte União. Exemplo: artigo 178 do Código Penal, sobre emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant, que é completado por normas comerciais que disciplinam esse título de crédito. Muda o ramo do direito, mas a mãe continua a mesma, União legislando. Norma penal em branco heterogênea, norma em branco cujo complemento vem de outra fonte de produção, normalmente o executivo, é a mais polêmica. É quando a lei penal nasce no Congresso, mas o complemento vem de órgão que não é o poder legislativo. Caso clássico. Novamente o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. A lei é da União, aprovada pelo Congresso, mas quem define quais substâncias entram ou saem da lista de drogas é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia do Poder Executivo. O Decreto 5.912 de 2006, no artigo 14, inciso 1, a linha A, diz que compete ao Ministério da Saúde, por meio da Anvisa,
publicar listas atualizadas das substâncias que causam dependência. Então, na prática, a cada alteração da portaria da Anvisa, você está ampliando ou reduzindo o alcance do crime de porte de drogas, sem passar de novo pelo Congresso. É por isso que essa espécie é chamada de heterogênea ou heteróloga. Fonte de produção da lei penal é uma, fonte do complemento é outra. Daí vem a treta séria. Será que essas normas penais em branco heterogêneas violam o princípio da legalidade? Princípio que diz que só a lei, em sentido estrito, pode criar crime e pena? Greco puxa o freio de mão e diz que sim, ou pelo menos que há um risco muito grande. Porque com elas, você permite que órgãos técnicos do executivo, que não foram eleitos para criminalizar nada, possam, na prática, ampliar ou reduzir o que é crime, só atualizando uma portaria. Isso acontece sem debate público, sem plenário, sem discussão amadurecida de política criminal. Nilo Batista, Zaffaroni e companhia reclamam que isso cria uma administrativização do direito penal. Administrativização é quando o direito penal começa a ser decidido por lógica e instrumentos típicos do direito administrativo, e uma banalização da lei penal. Banalização é transformar a pena em ferramenta de gestão burocrática e não de última ratio. Em português simples, o legislador foge da responsabilidade de decidir claramente o que deve ser crime, empurra a bomba para a mão de órgão técnico e rompe com a ideia de que o direito penal é a última opção, não a primeira. Ao mesmo tempo, existe uma galera que tenta salvar o Instituto. Eles dizem assim: não tem ofensa à legalidade se a lei trouxer pelo menos o núcleo essencial da conduta. Núcleo essencial é o centro duro da proibição, o verbo principal, o objeto e a ameaça de sanção. Nesse raciocínio, a lei penal em branco só jogaria para outro diploma detalhes técnicos, por exemplo, a lista de substâncias específicas, parâmetros químicos, detalhes administrativos, mas a estrutura quem fizer X com substância X sem autorização está sujeito a apenas Z, já viria definida na própria lei. Carbonell Mateu aceita essa solução como um mal necessário. No mundo de hoje, com milhões de produtos, tecnologias, remédios e substâncias, seria impossível o legislador listar tudo em lei. Então a lei faz o esqueleto e o regulamento coloca a carne por cima. O problema, e é aí que entra a crítica, é que essa linha entre núcleo essencial e detalhe técnico nem sempre é tão clara. Na prática, muitas vezes, mudar a lista da Anvisa é, na vida real, criminalizar ou descriminalizar condutas inteiras. Por isso, a discussão é quente. De um lado, quem acha que sem essa técnica o sistema trava. De outro, quem enxerga nisso um risco de atalho autoritário, escondido em linguagem técnica. No fim das contas, o capítulo do Greco quer que você saiba algumas coisas para a prova e para a vida. Primeiro, norma penal incriminadora tem preceito primário e secundário. Descreve a conduta e já traz a pena. Segundo, normas penais não incriminadoras são aquelas que explicam, excluem crime, tiram culpabilidade ou organizam a aplicação da lei. Terceiro, norma penal em branco é aquela que precisa de complemento de outro diploma para definir com precisão o que é proibido. Quarto, elas se dividem em homogêneas e heterogêneas, e as homogêneas ainda podem ser homovitelinas ou heterovitelinas, a depender se o complemento é do mesmo ramo do direito. Quinto, no centro da briga teórica está a pergunta: até que ponto posso permitir que órgãos fora do legislativo ajudem a completar o conteúdo de um tipo penal sem ferir o princípio da legalidade e a ideia de que o direito penal é última ratio? Última ratio é o remédio extremo que só entra em cena quando nenhum outro funciona? Se isso estiver claro na sua cabeça, você já sabe mais do que muita gente que acha que norma penal em branco é só esquecimento do legislador. Aqui não é esquecimento, é técnica. Boa ou ruim, aí é questão de prova, de doutrina e, se depender de você, de like no vídeo também.